Muito boa noite, queridos amigos, queridos irmãos. É uma alegria estar retornando a este espaço, aqui nesses canais virtuais da Sociedade Espírita Francisco Cândido Xavier. Vamos fazer hoje novamente uma reflexão onde o Espiritismo nos convida a entender, a compreender os valores espirituais, as leis naturais, os ensinamentos de Jesus, a partir da nossa própria consciência. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Como todos os trabalhos que fazemos na Sociedade Espírita de forma presencial, aqui também vamos começar com uma oração. Então, vamos elevar o nosso coração ao alto, respira fundo, pausadamente. Pensemos em Deus, em Jesus, para que o nosso guia guardião possa nos aproximar deles, a fim de que nós sejamos envolvidos pelo seu imenso amor, pela sua misericórdia, pelo amor da Mãe Maria, a fim de que esses momentos em que vamos passar juntos sejam momentos proveitosos para a nossa alma um tanto que adoentada, a fim de nos fortalecermos na prova coletiva que estamos sendo submetidos, ganhando força, fé, coragem e esperança. Muito obrigado por todo, Mestre. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Então, seguindo o programa de reflexão que nós temos no Espiritismo, hoje nós vamos trazer uma reflexão que fala sobre as admoestações de Jesus. E nós vamos falar hoje só de uma delas. Outros momentos nós falaremos de outra. Mas nós temos que dizer de onde nós tiramos isso, né? Admoestações de Jesus, nós temos como referência o livro Os Ângulos do Cristianismo, as admoestações de Jesus e os ângulos do Espiritismo, de Francisco Ferraz Batista, editado pela Fergs, ano de 2015. Então essa é a nossa base, é a nossa referência. Tem outras, mas essa é a principal. Então, gente, antes de nós começar a falar de admoestações de Jesus, um esclarecimento preliminar é imprescindível que se faça, dado o momento em que estamos vivendo. Então, este esclarecimento eu extraí do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Divaldo Franco, com Manuel Filomeno de Miranda, Editora Leal 2020. É o último livro que o Divaldo lançou em dezembro, novembro do ano passado. Deste livro eu extraí o seguinte: palavras de Manuel Filomeno de Miranda. A semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprir seu objetivo, a atual pandemia é portadora de um programa seletivo de espíritos, portanto, de uma seleção, para preparar o advento dos novos tempos, da terra regenerada. Segue ele. A sociedade terrestre está necessitando aprender pela existência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante, portanto, a área co-criadora da vida. O conhecimento do Espiritismo, neste sentido, auxilia e proporciona bênçãos de incalculável significado de existência, por educar o ser e ajudá-lo a crescer na direção do infinito, sem amarras que o retenham na retaguarda. Fecha aspas,
Foi o que ele disse. Por que eu trouxe esse comentário? Porque nós, seres humanos, infelizmente, estamos sempre mais preocupados com as aparências, com as facilidades do que com as responsabilidades. Mas para aproveitar o Espiritismo, aquilo que ele oferece é preciso esforço, é preciso trabalho, é preciso sacrifício, o que não é muito fácil de ser aceito. Neste sentido, podemos dizer também que a doutrina de Jesus, a qual o Espiritismo acolhe de forma integral, é toda direcionada para a vida futura, a imortalidade da alma, que é a vida real em relação à vida física de natureza temporal que nós vivemos agora. Esta é ferramenta, e através das reencarnações sucessivas, nós ingressamos naquela, a verdadeira vida. Por isso insistimos tanto em estudar os ensinamentos de Jesus, pois representam para todos nós o ingresso na verdadeira vida. Então, admoestações de Jesus, nós temos a necessidade de começar explicando o que é admoestação, já que não é um termo usado na nossa terminologia, no nosso diálogo coloquial do cotidiano. Admoestar, então, significa repreender branda e benevolentemente. Repreender branda e benevolentemente, denunciando o mal feito e ensinando o bem fazer, que deve seguir o mesmo espírito recomendado para o modo que se trata com os fracos, amparando, ou com os desanimados, consolando, e em relação a todos, num processo de longanimidade. As admoestações, elas servem e se aplicam aos insubmissos, ou seja, aos que não se submetem ao Evangelho, aos que resistem às orientações divinas que objetivam modificar as suas vidas para melhor, aos que se recusam a exercer o mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Sim, meus irmãos, temos a tendência de ignorar avisos, porque achamos que eles não se aplicam a nós. E há muitos avisos nos ensinamentos de Jesus que nós ignoramos. Por exemplo, Jesus disse: ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. João, capítulo 3, versículos 1 a 5. Jesus está fazendo o ensinamento das reencarnações. Milhões de criaturas não dão ouvidos a este aviso. Se satisfazem com os desejos da matéria. Não têm nenhuma intenção de abandonar suas obras carnais. Insiste em permanecer nos citados comportamentos sem se disciplinarem nos ensinamentos do Mestre Jesus. Mas, desde já, porque vamos entrar especificamente neles, que saibamos que apesar de Jesus produzir muitas admoestações, nunca deixou de ser paciente, condescendente, amparador, consolador em relação a todas as criaturas, começando pelos seus apóstolos. Cristãos, portanto, se ajudam uns aos outros no caminho de Deus, encorajando, ensinando e corrigindo os próprios irmãos na fé. É o que nós temos que aprender, é o que nós temos que praticar. Mas o que é necessário para que a gente possa admoestar alguém?
Quem nos ajuda nessa resposta é o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 15, 14, quando ele diz: meus irmãos, eu sei a vosso respeito que estáis possuídos de bondade e cheios de conhecimento, aptos a admoestardes uns aos outros. Então, gente, para que possamos admoestar, temos que viver o que nós vamos dizer para os outros fazerem. Exige bondade e conhecimento. Não é um mero conselho baseado na sabedoria e na opinião do ser. Jesus definiu o caminho e a admoestação. E é a palavra dele que nos guia na direção certa. E sobre as admoestações de Jesus, nós podemos começar dizendo que a história humana vai nos demonstrar que a mensagem renovadora e libertadora do Cristo foi alvo de muitas modificações inapropriadas e bem à guisa dos interesses dos seres humanos em eleger pela religião a supremacia do pensamento humano. Esse comportamento nosso ensejou incontáveis divisões entre os fiéis ao tempo do Mestre e principalmente depois dele. Contudo, Jesus já sabia disso. Sabia que isso ia acontecer e deixou claro à humanidade que os seus ensinamentos provocariam este tipo de comportamento. E onde nós podemos encontrar? Kardec nos ajuda. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 23, item 12, encontraremos o seguinte: toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados, os resultados que a gente prevê. Porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que ferem. E os ensinamentos de Jesus feriram muitos interesses. Contraditou os fariseus, contraditou os escribas. E o Espiritismo depois, sendo o consolador prometido, contradisse muitas religiões ortodoxas. Por certo, Jesus, percebendo as dificuldades de sua mensagem, fez admoestações, começando pelos escribas e fariseus, e os apresentou como hipócritas. A princípio, como podemos entender que Jesus fez isso se Jesus era todo amor? É bom que se diga que as admoestações de Jesus eram brandas, benevolentes, eram recheadas de bondade e conhecimento, que nos foi orientado por Paulo a fazer o mesmo. Então, Jesus não discutia violentamente com os fariseus. Jesus colocava as leis de Deus, as verdades espirituais, de forma branda. A realidade é que aqueles de nós que já tivemos oportunidade de conhecer a mensagem lúcida e orientadora de Jesus, comungamos que ainda necessitamos compreender certos aspectos dos seus ensinamentos. O móvel principal do seu ensinamento, o amor divino, sustentado nas bases sólidas e inamovíveis da piedade, da misericórdia, da fraternidade, do perdão, da indulgência. Com esse claro objetivo, a entronização do amor na terra, Jesus transmitiu suas palavras de maneira simples e objetiva, sem atávios, sem adereços, para que não tivesse a sua verdade, os seus ensinamentos empanados
obstruídos. Percebem? Percebem? Entretanto, passou mais de 20 séculos e o tempo demonstrou a enorme dificuldade que os ensinos do Galileu enfrentaram e têm enfrentado. E, inegavelmente, o alvo das adulterações e os aviltamentos. Naquilo que havia de mais belo. E o que havia de mais belo nos ensinamentos de Jesus? A simplicidade e a pureza. Em razão disso, desse comportamento nosso, meus irmãos, a fé passou a tastaviar no escuro, ofertando o ensejo de uma fé pífia, tíbia, irracional, cega. Como diria o nosso brilhante Leon Denis, o homem esqueceu ao mesmo tempo o caminho dos templos e os pórticos da sabedoria. Ao que acrescentamos, os seres humanos de hoje e de ontem esqueceram, em verdade, o endereço de Deus. É tempo de procurá-lo, de encontrar esse caminho, para que precisamos todos seguras respostas às dúvidas do nosso coração, pois estamos em prova, estamos em seleção. De tudo isso Jesus sabia. E buscando a compreensão sobre o tema, nós fazemos algumas digressões que julgamos importantes. A primeira delas, quando Jesus disse: seja o teu falar sim, sim, e não, não. Que pode significar, sem divergências, que precisamos aprender melhor a sua mensagem. Melhor observar o que nos é saudável e o que não nos é saudável. O que nos serve para nos edificar como seres humanos melhores e o que não nos serve. Segundo, que precisamos esforçar-nos para viver o que aprendemos com a sua mensagem, sem fazer concessões que nos desviem do caminho reto. Terceiro, que a qualidade do julgamento que nós vamos adotar das circunstâncias da vida está diretamente ligada à qualidade ética e moral que nós apresentamos na condição de julgador. Somente depois destas digressões é que nós podemos fazer uma análise tranquila sobre a admoestação de Jesus sobre a hipocrisia. Jesus comparou a hipocrisia ao fermento. Jesus disse: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Está em Lucas, capítulo 21, versículo 34. A hipocrisia aqui é caracterizada pelo mestre como fermento, dando ao fermento, na expressão objetivada, um sinônimo de influência maléfica, nociva, prejudicial. E Paulo ditava aos Gálatas, em razão dessa admoestação, concluiu: um pouco de fermento leveda toda a massa. Gálatas, capítulo 5, versículo 9. O fermento está presente ao longo das nossas vidas, é brilhante a comparação, tanto de forma figurada quanto de forma literal. Literalmente sabemos que o fermento, mesmo invisível, é presente. O padeiro, por exemplo, quando quer fazer um pão, faz uma massa com fermento e deixa ao ar livre para ela fermentar e crescer de tamanho. Figurativamente, sabemos que o fermento está no todo, está em todo lugar, pois o ser humano, com seu coração enganoso, traz junto de si onde ele estiver. A natureza do fermento, tanto literal como figurativamente, é algo que aumenta. É algo que aumenta. A aparência é feita maior, aparentando ser melhor, mais valioso. Todavia, não é um aumento de substância.
Se pesássemos a massa antes de ser fermentada e depois, provavelmente encontraríamos o mesmo peso. O efeito do fermento no pão é bom. É bom para o pão. No ser humano não é bom. Para os cristãos não é bom. Jesus admoestou seus discípulos para se acautelarem do fermento dos fariseus e dos saduceus, porque eles se baseavam na aparência. Para eles, quanto maior a aparência, melhor. Quanto mais correções eles derramassem nos outros, mais aparência de retidão eles assumiam. Quanto mais brandas as suas vestes, maior o sentido de santidade eles tinham. Mas Jesus advertiu os apóstolos para se acautelarem a não se semelharem a eles. Os saduceus e os fariseus, agindo dessa forma, com orgulho e um vaidoso fermento, não tinham como ajudar os outros a encontrar o caminho estreito, nem podiam ajudar a si mesmo a conhecer o Cristo. Não enxergavam a necessidade de um Salvador, de um Messias. Tinham e criavam as suas próprias regras, somando aos ensinamentos e às leis de Moisés. Assim, quanto mais portadores de fermento, mais rejeição da verdade. Eram cheios de religião e autojustiça. Foram eles, não esqueçam, que motivaram as multidões contra Jesus e o prenderam. Lembram da história? Pilatos só lavou as mãos. Jesus advertiu seus discípulos do fermento dos fariseus e saduceus com grande razão. Por quê? Porque os dons extraordinários que os apóstolos possuíam, que os permitiu fazer muitas ações tidas como milagrosas, se pensassem que eram autossuficientes, que foram escolhidos por Jesus porque tinham mérito próprio, seriam inúteis para a obra. Se tornariam inúteis para o povo e desagradáveis para a causa do Cristo. Com grande razão foram admoestados, e nós somos admoestados até hoje por essas valiosas lições do Mestre. Não nos descuidemos, portanto, queridos irmãos, de compreender que os cristãos precisam ser constantemente purificados do fermento que possui dentro de si, do fermento velho. Não é a aparência que agrada o Senhor, mas a substância, viver conforme os ensinamentos de Jesus. E aí eu faço uma pergunta. Temos nos limpado do fermento velho que possuímos? Esse fermento traduzido na hipocrisia dos fariseus e saduceus significava que eles usavam máscaras, que sua aparência externa era totalmente diferente daquilo que eles eram interiormente. E quem se utiliza desse grave defeito da alma pode parecer, em alguns momentos, usando a máscara da santidade, disfarçando-se aos olhos do povo, mas manterá o coração corrompido, a mente turbada. Uma pessoa que usa a hipocrisia tem a habilidade negativa de irradiar-se diante dos outros, de modo que não saibam quais os objetivos traça no campo nefando do egoísmo que existe dentro de si. Neste sentido, já encaminhando o encerramento da nossa reflexão sobre o fermento comparado à hipocrisia, Santo Agostinho nos disse: dizer que amamos a Deus enquanto vivemos uma vida sem santidade é a maior das falsidades. Os fariseus, à época de Jesus, se apresentavam para a sociedade com padrões de virtudes, mas eram verdadeiros mestres do disfarce. Se pretendemos ser discípulos do Cristo, e todos pretendemos,
Precisamos dar atenção a estes ensinamentos, a estas admoestações, a fim de não defendermos valores morais que não vivenciamos, que não possuímos, e nem esconder algo que não devemos esconder, pois o Mestre, nesse sentido, também admoestou, quando disse: pois não há nada escondido que não venha a ser revelado, e não existe nada de oculto que não venha a ser conhecido. Nada do que está lá em Mateus, capítulo 10, 26. Nada do que nós fizermos, queridos irmãos, como seres humanos em jornada evolutiva, fica a descoberto, fica desconhecido do mundo espiritual, de Jesus, seus prepostos, nossos auxiliares, nossos protetores e principalmente da justiça divina, da sua misericórdia e das suas leis. Sejamos autênticos. Imperfeitos, sim, mas autênticos. Quando errarmos, vamos procurar corrigir e vamos procurar não errar mais. Este é o nosso recado de hoje. Espero que ele seja proveitoso para este momento em que temos que acertar muito mais do que errar, em que estamos em prova coletiva e está havendo uma seleção daqueles que ficarão na terra de transição e daqueles que dela não poderão participar. Este é o recado de hoje. Muito obrigado pela companhia, pela presença. Até uma próxima oportunidade. Vamos encerrar com uma oração. Como temos dito, esta oração final ela tem uma natureza de aglutinação fluídica. Coloquem as águas junto aos seus aparelhos. Serenem os vossos corações, relaxem as vossas mentes, deixem espaço em vossos corpos para que os prepostos de Jesus que estão conosco neste momento atuem sobre nós. E oremos, pois com Jesus a renúncia será um privilégio para todos nós. O sofrimento glorificará as nossas vidas. A prova dilatará os nossos poderes. O trabalho constituirá título de confiança em nosso caminho. O sacrifício sublimará os nossos impulsos. A enfermidade do corpo será remédio salutar para as nossas almas. A angústia purificará as nossas esperanças. O ódio desafiar-nos ao coração aos testemunhos do amor. E que Jesus fique com cada um e com todos. Muito obrigado, que assim seja.